Amados, abramos a Escritura em Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38. Nós leremos todo o capítulo e todo ele será exposto, irmãos, como de costume, primeiramente, considerando o que do Evangelho e da obra da redenção nos é ensinado aqui nesse capítulo. Gênesis capítulo 38. Ouça com atenção a leitura da Escritura Sagrada. Crianças, a palavra que vocês vão contar é Judá. Judá. E aconteceu, no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber e deu à luz um filho, e ela chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe, onde ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela. Suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois de consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe de Tímina a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez e cobriu-se com um véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela num caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu cordão e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e a possuiu, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar que aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou,
e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tire-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que haviam gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Perez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram o seu nome Zerá. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, estamos diante de mais uma passagem, mais uma porção da Tua palavra, Senhor, que nos narra a nossa história, que nos narra quem somos, em todas as suas cores vis, mas também, Senhor, que nos mostra o triunfo da Tua obra sobre o nosso pecado. Nos dá, Senhor, a perceber o que Tu queres que nós entendamos, para a nossa fé ser alimentada, Senhor, e estar firmes diante de Ti. Que nossas mentes se voltem, a minha como expositor da Tua palavra, a dos meus irmãos como ouvintes da Tua palavra exposta, Senhor. Que todos nós estejamos voltados para Ti, desejosos de recebermos de Ti, Senhor, o alimento para a nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós passamos alguns domingos na retomada da sessão de Gênesis, na exposição de Gênesis, e nós chegamos ao capítulo 37, e foi muito bem dito e enfatizado que a partir do capítulo 37 até o capítulo 50, nós teríamos uma ênfase não mais em Jacó, mas sim em José, o filho de Jacó, e a trama que envolve os seus irmãos e os demais filhos de Jacó. Porque nesse último Toledot, nessa última sessão de Estas são as gerações, ou os filhos que vêm de, agora o processo de transição da revelação vai nos apontar a formação da igreja do Senhor como nação e como povo. Como nação e como povo. Então, o que se esperava é, quando o capítulo 37 termina, alguns podem pensar, e os midianitas venderam-no, isto é, José, no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então, o que alguns poderiam esperar é, capítulo 38, como é que foi essa situação de José na casa de Potifar? O que vai continuar a ser dito no capítulo 39, em seguida. Só que o capítulo 38 vem com uma aparente ruptura, uma aparente quebra de narrativa. E a pergunta é, por que, irmãos, essa história está aqui? Porque que bem no meio de uma história cuja ênfase do capítulo 37 ao capítulo 50 está inserida aqui uma história de Judá e uma história tão nebulosa, tão cheia de pecados. Alguns chegam até a afirmar, irmãos, loucamente que essa história está deslocada e que não faz o menor sentido na narrativa. Porém, meus irmãos, como tudo na Escritura Sagrada já foi muito bem provado para a igreja, não está de forma aleatória, está por uma razão. Nem a descrição desses pecados assustadores, irmãos, é sem propósito. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? A primeira coisa que nós aprendemos nessa narrativa, irmãos, preste bem atenção, é que os nossos pecados não impedirão a redenção, mas eles serão alvo dela. Os nossos pecados não impedirão a obra da redenção, mas eles serão alvo dela. Há um movimento aqui, irmãos, no livro de Gênesis, de apresentação de Judá. E quando você olha para o todo da Escritura Sagrada, você pode, como eu lembro, eu novo convertido, depois que eu li a narrativa bíblica, e eu percebi, rapaz, há uma ênfase muito grande em Judá. Por que aqui em Gênesis enfatiza-se José? Não deveria desde o início ser em Judá? Não.
O Senhor está fazendo o contorno da sua providência para nos mostrar o que é fundamental. E dentro desse contexto, essa ênfase em José, ele nos apresenta, ele nos introduz o Judá. E é feita uma progressão, um movimento de apresentação de Judá, irmãos. Primeiro, Judá nos é apresentado como o quarto filho mais velho de Jacó, com Lia. Depois, Judá é apresentado na narrativa, ele aparece na narrativa quando ele propõe a venda de José ao invés de matá-lo. Então, Judá aparece como em Gênesis primeiro, é o filho que nasceu de Jacó, é o quarto filho dele, filho de Lia. Depois, ele aparece falando na narrativa, propondo, na verdade, vender José ao invés de matar José. E aí, em seguida, a terceira aparição de Judá em Gênesis, irmãos, é essa descrição terrível da sua prostituição, em contraste, note bem, capítulo 38, Judá se prostitui, Judá adultera. Capítulo 39, José é casto, José se mantém puro. Então ele é apresentado aqui também nesse contraste de uma impiedade dele. E então, irmãos, Judá aparece novamente como um personagem proeminente em Gênesis 43 e 44, com a sua disposição de se entregar no lugar de Benjamim, para que Benjamim não ficasse preso e seu pai tivesse mais dor e angústia. Então, eu me coloco no lugar de Benjamim como um substituto. Culmina até, irmãos, Gênesis 49, 8 e 12, com a profecia de Jacó com relação a Judá. Então, Judá aqui, irmãos, na narrativa de Gênesis, ele não é meramente um personagem periférico, um coadjuvante. Ele tem uma proeminência pela participação que ele vai ter na obra da redenção. Só que antes de chegar lá, irmãos, a narrativa vai nos mostrando que a caminhada de Judá, não muito diferente do seu pai Jacó no início da sua caminhada, era uma caminhada de impiedade. Ele estava muito longe de ser um exemplo de piedade, irmãos. Ele propõe a venda do seu irmão, ele se deita com uma prostituta, ao menos na sua perspectiva era uma prostituta. Mas, irmãos, foi por este meio carnal, corrompido, sujo, enlamaçado do pecado, irmãos, é que Deus fez vir o descendente prometido que ele havia feito a Adão e Eva. De Judá, vem, me permite o salto, Davi. De Davi, vem o Cristo. É por esse meio, irmãos, que o Senhor quis fazer. O que é que nós já aprendemos aqui, irmãos? Irmãos, nós aprendemos que, apesar de nós, Deus está operando a obra da redenção em nós e através de nós. Apesar de nós, Deus está operando a obra da redenção em nós e através de nós, irmãos. Ela não vai ser frustrada, nem por nós mesmos e nem por nossos pecados. Ele vai nos usar, apesar de nós. Ele vai trabalhar em nós, apesar de nós. Sermos totalmente indignos de ser trabalhados, sermos como um cavalo que está dando coice o tempo todo. E chama-nos a atenção, irmãos, de que nunca houve nenhum santo ou fiel na Escritura Sagrada, nenhum dos nossos irmãos, que não possuísse fraqueza ou pecados. Nunca houve, irmãos. Todos eram vasos de barro e, em muitos casos, muitas vezes, vasos de barro trincados, que aparentemente não serviam nem para reter água. Isso é assim, irmãos, para nos fazer notar a glória daquele que não é vaso de barro, é um vaso de ouro. A glória, irmãos, de Jesus Cristo. Os pecados e as fraquezas dos nossos irmãos nas Escrituras, irmãos, que atuam como um tipo de Cristo, eles são um contraste para que nós percebamos a glória de Cristo. Porque qual é a nossa inclinação, irmãos? Como é próprio, por exemplo, da abordagem moralista de muitas igrejas nas narrativas bíblicas. Apenas e tão somente vem o padrão da lei e não consegue enxergar o evangelho antes de avançar para o padrão da lei. E então simplesmente fala assim, sejamos como Judá. Eita, peraí, não dá para ser como Judá aqui. Por que isso é assim?
para que fique claro que nós não devemos exaltar os homens, senão reconhecendo a posição que Deus os colocou como instrumentos. Eles são vasos quebrados que o Senhor está trabalhando, como você, como eu. E a fraqueza deles é contraste para a glória do nosso Cristo. Muitos olham para as fraquezas dos homens e usam ela como desculpa para se levantar e apartar-se do Senhor. Como se fosse culpa do Senhor, se o Senhor fosse ele mesmo fraco. Toda fraqueza no homem, irmãos, em especial dos nossos irmãos registrados na Escritura Sagrada, toda a fraqueza deles é para contrastar com a glória daquele que não tem pecado, irmãos. Só que ao mesmo tempo, irmãos, olhar para um homem como esse, Judá, que entrou no rol dos patriarcas, que é contado como um homem de fé na Escritura Sagrada, um instrumento do Senhor, e que tem um resultado do trabalhar da redenção, como nós vamos ver até o final de Gênesis, paralelamente a José, está ali Deus trabalhando em Judá, nos anima, irmãos, e nos encoraja. Nos anima e nos encoraja a perseverarmos e a não desistirmos de lutarmos contra o pecado, irmãos. De não desistirmos e de lutarmos contra o pecado. Judá, irmãos, começa a sua caminhada muito imaturamente, muito impiamente, mas ele termina como um homem redimido. Ele termina como um homem trabalhado, tal qual nós vimos que Deus fez com Abraão, tal qual nós vimos que Deus fez com Isaac, que Deus fez com Jacó. Você está percebendo o padrão? Depois José, Judá, eu, você, e a história da redenção continua. Ele está trabalhando, irmãos. Você está desanimado na caminhada cristã, meu irmão? Por causa dos seus pecados e das suas fraquezas? Você tem vontade de desistir? Você fica desesperado com isso? Eu entendo bem o seu sentimento. Mas só cabe, irmãos, uma exortação, um encorajamento diante da obra da redenção. O Senhor está trabalhando, portanto, tão somente persevere. É desanimador, irmãos, olharmos para os nossos próprios pecados. É desanimador olharmos para as nossas próprias fraquezas, para a nossa lerdeza e lentidão no amadurecimento. É desanimador olharmos para o pecado daqueles que estão ao nosso redor, e em especial quando eles nos machucam. Mas, meus irmãos, o Senhor vai continuar fazendo. Ele vai continuar trabalhando por meio de você enquanto lhe santifica, assim como ele usou Judá enquanto o santificava. Mesmo em meio a tropeços tão terríveis, irmãos, que jamais nós nos levantaríamos para dizer que esse homem aqui é um piedoso. Mas o Senhor fez. E sabe mais? Judá é um exemplo exato do que eu sou e do que você é. Justamente para nos dar esperança de que há, irmãos, expectativa de redenção. Se nada nos separará do amor de Cristo, os nossos pecados e as nossas fraquezas também não. Antes, eles serão vencidos e subjugados pelo nosso Rei, daqueles que têm Cristo como seu Rei. Se nem Satanás, irmãos, nem miríades de homens maus, nem os impérios sobre a face da terra, durante a história, não puderam impedir a obra da redenção do Senhor, não será o seu pecado que vai fazê-lo. Portanto, meu querido, continue perseverando. Creia na esperança da vitória sobre o seu pecado, nem que seja no dia da ressurreição. Creia na experimentação dessa graça. Há esperança em Cristo, porque é por Ele e para Ele que nós somos transformados. E apenas para fechar esse ponto de aprendizado, irmãos, Matthew Henry ele fez uma observação extraordinária acerca da narrativa, macronarrativa de Gênesis, que prova esse ponto. Ele disse:
alguns observam que os 4 filhos mais velhos de Jacó caíram sob a culpa de muito pecado, e de pecado vil. Rúben e Judá sob a culpa do incesto. Simeão e Levi sob a culpa do assassinato. Mas ainda assim foram patriarcas. De Levi descenderam os sacerdotes, enquanto de Judá descenderam os reis e o Messias. Desta maneira, eles se tornaram exemplos de arrependimento e monumentos da misericórdia e do perdão da graça do Senhor. Monumentos para nos encorajar. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui nessa narrativa, irmãos, acerca da obra da redenção e do evangelho do nosso Senhor, é esta. Se de um lado os nossos pecados individuais, não frustrarão a obra da redenção, antes eles vão ser alvo dessa obra. Por outro, irmãos, a nossa oposição, e quando eu falo que nossa, não é a sua individualmente, meramente, mas é a da humanidade, que inclui a nossa oposição não vencerá a redenção, mas pela providência de Deus, misteriosa e poderosa, será usada para atingir o seu alvo. A nossa oposição não vencerá a redenção, mas pela providência misteriosa, sábia e poderosa de Deus, Ele vai usá-la para atingir os seus objetivos. O livro de Gênesis, irmãos, ele tem nos ensinado o tempo todo, em cada personagem, que não apenas ele está fazendo uma obra da redenção individual, tratando o pecado individual de cada um, irmãos, mas também que essa obra ela está sendo executada diante de tão grande oposição. Você consegue perceber que o tempo todo há uma oposição à obra da redenção aqui, meu querido? Desde Gênesis 3, há uma oposição. É onde ela começa, é onde ela se instala. E o tempo todo, os homens ímpios e até mesmo a igreja, aqueles que são o alvo dessa redenção, estão o tempo todo militando contra essa redenção. Por suas fraquezas, por seus pecados, por sua oposição franca. E do outro lado, o tempo todo o Senhor está mostrando que ela não prevalece. Como em um golpe de um oponente que tenta atingir o seu adversário e você usa a força do seu adversário contra ele mesmo, assim o Senhor faz, irmãos, para o benefício da obra da redenção e dos homens. Essa narrativa, irmãos, cheia de pecados escandalosos, nos mostra justamente isso. E não percamos de vista aqui, irmãos, qual é o ponto central de toda a escritura do Antigo Testamento. De Gênesis, desde Gênesis 3,15. De ti verá o descendente prometido que pisará a cabeça da serpente. Então, o ponto central aqui dessa narrativa, irmãos, como foi em inúmeras outras narrativas até aqui em Gênesis, é a descendência santa. É a geração de um descendente, que especificamente nós veremos que é da raiz de Judá. Esse é o ponto por trás aqui, irmão, dessa narrativa tão assustadora. Veja, por favor, Gênesis 45. O próprio livro de Gênesis, ele nos dá esse indicativo hermenêutico da interpretação da narrativa. Gênesis 45, versículos 7 e 8. Olha o que José fala aos seus irmãos, depois de anos do que ele sofreu. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, isto é, a vossa descendência na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Não foi por outra coisa, José está dizendo. Eu percebo o que a misteriosa providência de Deus intentava com tudo o que eu sofri, com o que vocês fizeram. Era preservar um descendente de vocês sobre a terra. Tudo isso aqui, irmãos, era para preservar Judá. Era para preservar o seu filho, de onde viria o Messias. O tempo todo, irmãos, a narrativa está enfatizando o descendente. Até que chega, irmãos, vem para o capítulo 50.
A profecia que eu mencionei, que nós vamos tratar mais detalhadamente quando nós chegarmos no capítulo 50, na verdade é 49, Gênesis 49, versículo 9 e 10. Judá, isso aqui é Jacó falando aos seus filhos, certo? Profetizando para eles. Versículo 8, que é onde começa. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. E os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Até que venha Siló. Quem é Siló? No hebraico, literalmente, aquele que há de vir. Até que venha aquele que há de vir, cujas nações se congregarão ao redor dele. O tempo todo aqui, irmãos, o foco da narrativa é um descendente ser gerado e preservado. Essa narrativa, irmãos, mostra que não apenas a obra da graça em Judá, mas também é destacada a importância dele na história da redenção. E como é que isso acontece, irmãos, propriamente dito? Primeiro, Judá sai de casa e vai para uma das cidades dos cananeus, ali de Canaã, onde eles habitavam. Preste bem atenção. Deixando o convívio com a família da aliança. Não há uma indicativa, irmãos, das razões por que ele fez isso. Não há uma explicação detalhada. Alguns sugerem que talvez possa ser a culpa, a consciência dele pelo que aconteceu com José. Outros, por um ímpeto comum de alguns filhos, quando vão atingindo uma certa idade, de querer construir seu próprio patrimônio, ao ponto de, inclusive, ser sugerido por um indicativo no texto de que ele já tinha um grande rebanho, como se ele já tivesse pedido para o seu pai, Jacó, a sua parte na herança, para poder, então, construir essa vida longe da família do pacto. E aí o que ele faz, irmãos? Ele vai para Canaã e se torna amigo. O texto usa essa expressão mais à frente de um cananeu chamado Irá. E semelhante a Esaú, Judá se casa com uma cananeia. Contrariando aqui, irmãos, toda a orientação do Senhor desde Abraão. Judá, irmãos, está num movimento de recusa de fazer parte da obra de propagação da semente santa. O Senhor havia enfatizado: Abraão, não é das cananeias que tu vai tomar teu filho. Abraão, o teu filho vai se casar com uma semita, não com a descendente Cã, um cananeu. Vai buscar uma esposa para o teu filho lá nas terras de Sem. Então, Isaac fala a mesma coisa. O que Esaú faz na sua apostasia? Despreza, casa-se com 4 mulheres, 2 ismaelitas e 2 cananeias. Mas Jacó, por sua vez, casa com uma semita. E aí o que Judá faz? Sabendo de tudo isso, ele se casa com uma cananeia. Há aqui, irmãos, aparentemente de forma sutil, uma explícita objeção à ordem de Deus, irmãos. Então Judá tem 3 filhos, Onã e Selá. E aí o texto nos diz que o Senhor matou Por quê? Porque ele era ímpio. Ele era mau. Ele se casa com Tamar e depois de casado, o Senhor mata Porque o texto diz, porque ele era ímpio diante do Senhor. E aí não é nenhuma surpresa. Um filho ímpio, oriundo de casamento misto. Ou não, irmãos? Em seguida, como segundo filho de Judá, ele deveria cumprir o seu papel de cunhado na lei do levirato, que consistia basicamente em gerar um filho na cunhada do irmão falecido, quando o irmão morre sem deixar filhos, para ser contado legalmente como filho do falecido. Então, era uma lei que já estava no Oriente Médio, pré-mosaico, mas que ela foi ratificada pelo Senhor como o uso da lei civil no meio do povo de Israel. O irmão do viúvo, do falecido,
se o seu irmão não tivesse suscitado descendência, ele teria que suscitar na viúva. Não era uma questão meramente sexual, satisfação sexual. Era uma questão legal, garantir um descendente para aquele irmão que morreu e a herança ser perpassada. Porém, irmãos, veja que coisa. Onã praticava o coito interrompido para não suscitar descendência, o texto nos diz. Para não suscitar descendência. Por que ele fazia isso? O texto diz, irmãos, porque ele viu que o descendente não ia ser dele. Ele sabia disso. Por quê? Para não perder a herança. Porque se seu irmão morreu e não tivesse descendente, a herança que era para o seu irmão ou para o seu descendente, agora iria para ele como o segundo irmão. Por ganância, irmãos, ele tornou a obediência a uma lei, a lei do levirato, uma coisa vil. Entendemos então aqui, irmãos, e eu vou responder isso porque muitas pessoas pensam que essa narrativa está associada a isso. A questão aqui não é meramente o coito interrompido ou métodos anticonceptivos. A questão não é essa. A questão aqui é, lembra qual é o ponto principal da narrativa? Gerar um descendente de Judá e toda a oposição a isso. A questão aqui, irmãos, é a oposição de gerar descendência santa, para que a obra da redenção avançasse. E então Onã, não apenas isso em sua oposição, mas deixava de obedecer uma lei por razões egoístas e, consequentemente, vilmente aproveitava-se sexualmente de Tamar. Já que ele não estava meramente tentando ali gerar um filho, estava aproveitando-se daquela situação. Esse era o ímpeto satânico. E sabe o que Deus fez com Onã? Matou. Matou em sua piedade. Esse ímpeto, irmãos, de impedir a semente santa e a vinda do Messias é o ímpeto de Satanás desde o princípio da criação, irmãos. Esse ímpeto de impedir a descendência santa é visto em Faraó, depois em Amã e depois em Herodes. Mas antes de todos eles, de todos esses inimigos da igreja, porque veja, Faraó é um ímpio, não fazia nada para o povo de Israel. Amã, um ímpio. Herodes, um ímpio. Mas antes de todos eles, sabe quem foi o primeiro que fez essa tentativa de impedir a vinda do Filho de Deus, do Messias? Omã e Judá. Aqueles mesmos de entre o povo do pacto, irmãos. Quem estava operando por trás de todos esses eventos, irmãos? Quem? Senão Satanás. Ele sempre tentou impedir a vinda do Filho de Deus, do Messias, mas também tentou impedir um crescimento da igreja. Com esse ímpeto, irmãos, Satanás sempre tentou impedir não apenas a vinda do Messias, mas também um crescimento da igreja na antiga aliança e depois da vinda do Messias na nova aliança. Por isso nós aprendemos uma coisa aqui muito séria e grave, irmãos. Não se engane. A mentalidade anti-filhos que tem tomado conta do ocidente cristão não é à toa. E não é sem uma causa agente de uma mente que quer atingir um fim. Enquanto você olha que as falsas religiões que odeiam o nosso Cristo, elas têm seguido essa mentalidade aqui de ter filhos. Você olha para o islamismo, eles não pensam como o ocidente cristão pensa de forma egoística, apenas pelo dinheiro, apenas para ter conforto. Filho vai atrapalhar meu conforto, filho vai atrapalhar minha vida, filho vai atrapalhar meu sono, filho vai atrapalhar isso, vai atrapalhar meu corpo. Parar. Você não vê o comunismo chinês pensando dessa forma. Se é totalmente certo, totalmente errado como faz, a questão é, eles têm uma visão de estamos alargando o reino do nosso falso Deus. Mas o ocidente cristão não. Sabe quem está operando por trás dessa ojeriza egoísta por filhos em nossa sociedade, irmãos, e em nossa geração? Satanás. Satanás. Antes que alguém se levante em seu coração com mimimismos, eu estou falando de casos ordinários, não de situações extraordinárias em que o Senhor de fato priva alguém de ter filhos.
Eu também não estou dizendo que a Bíblia prescreveu um número fixo de filhos que você tem que ter. Uma coisa é a mentalidade egoísta ante filhos que norteiam o coração. Outra coisa é outra coisa. Satanás, irmão, sempre se levantou tentando extinguir a igreja da terra, que é atacando a vinda do Messias, que é impedindo o crescimento do seu povo. Antes, as suas armas eram tentativas de assassinato em massa. Faraó, Amã, Herodes, o que é que tem em comum aqui além da oposição? Assassinato em massa. Hoje não. Hoje é mais sutil. É individualmente. É com os ídolos de um coração que quer ter algo e que pensa que filho vai atrapalhar. É daí onde vem hoje o aborto e a mentalidade anti-filhos. Agora, irmãos, toda essa oposição no coração de Onã e de Judá não é encontrada no coração de Tamar, irmãos, não. Toda diligência e submissão para ter um descendente de um israelita, irmãos, você olha, que eu vou provar aquela para vocês, que todo movimento de Tamar na narrativa, irmãos, não é um movimento de uma mulher iníqua. Ela usa armas reprováveis, que não devem ser imitadas nem louvadas em si. Mas chama a atenção, irmãos, a insistência dela em uma coisa que ela poderia simplesmente... Homem, tá bom, vamos para lá, vocês israelitas. Eu sou uma cananeu, não devo nada a vocês. Eu vou me casar logo com um cananeu, suscitar logo um filho para mim, que eu vou ficar velho, não vai ter ninguém para cuidar de mim. Mas ela não, ela persevera. Ela veste as roupas da sua viuvez, ela fica como viúva, ela percebe, Jacó está me enganando. Desculpa, Judá está me enganando. Judá não vai me dar sela, não. Mas ela persevera, irmãos. Tudo indica que ela ouviu a promessa de Deus à descendência de Abraão, de dar a ele a terra. Como Raabe, séculos depois dela. Como a mulher Ciro-fenícia nos dias de Cristo. Tamar tão somente queria fazer parte desse povo, mesmo que pelas migalhas, de ser a mãe de um que ia suscitar a descendência. Verso 12 e 13 nos diz que a esposa de Judá morre, sua. Ele passa pelo luto e segue para uma festa de tosquia, irmãos, na cidade de Tímina. Lembra que ele tem muito rebanho? Então ele tinha um rebanho dele lá, ele ia tosquiar. E no Antigo Oriente, quando fazia tosquia, era uma grande festa, era um banquete, era uma fartura. Então ele vai para lá, a fim de alegrar o seu coração depois do luto da morte da sua esposa. E aí Tamar é informada da vinda do seu sogro à cidade. Veja o detalhe, ela tira as roupas da viuvez. Ela estava até aquele momento com roupas de viúva. Ela tira a roupa da viuvez para essa ocasião. Ela não é uma prostituta, irmãos. O texto vai o tempo todo enfatizando isso. Mas ela tem de tramar para ter um descendente, porque Judá estava trabalhando contra em suas decisões. É feito um acordo de pagamento quando ele a vê e deseja deitar-se com ela. Foi uma forma que ela conseguiu de se vincular a ele. E foram propostos 3 objetos. E esses 3 objetos, sabe o que eles apontavam, irmãos? Esses 3 objetos eram muito mais caros que um cabrito. E a gente vai tratar sobre isso depois, na exposição da noite e na outra exposição. Mas ele entrega 3 coisas que estavam associadas à sua nobreza e à sua posição social no meio dos homens. E ela se vincula a ele por isso. Ela se deita com ele, concebe, e 3 meses depois aparece grávida publicamente. Ele, Judá, é informado disso e declara o juízo. Visto que ela estava legalmente prometida a Selá, então, para todos os efeitos, ela tinha um vínculo marital com Selá. Isso é qualificado como adultério e, por isso, segue-se a pena daquele contexto que era a morte. Mas note a resposta dela, irmãos, por favor, versículo 25 e 26. Do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais, peço-te, de quem é este selo, e esse cordão, e este cajado. E conheceu-o Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. O que é que o autor está fazendo aqui, irmãos? O que é que Moisés inspirado está fazendo aqui? O autor, ele não permite que Tamar seja tratada como adúltera. Ele não permite que nós olhemos para a narrativa e assim, que mulher realmente é uma prostituta essa Tamar, não é? Não.
ao ponto do próprio Judá declarar: ela é justa, mais justa do que eu. E que nunca mais ela foi possuída por ninguém. Judá, especificamente, não a possuiu. Ela não estava aqui, irmãos, porque era uma prostituta, por desejos sexuais impuros e abrasados, uma mulher que é viúva e estava querendo ter relações. Não, ela poderia ter tido isso com qualquer um. Ela buscou dentro da família de Judá. Alguns chegam até a dizer, e eu acho impróprio, mas que mostra esse ímpeto, que ela até pressupôs que talvez Selá subisse junto com ele. E ela queria fazer isso com Selá e terminou fazendo com Judá, para garantir uma descendência. A questão não importa, irmãos. Importa ela queria um descendente daquela família. Mesmo que Judá e seus filhos não fizessem o que tinham de fazer, mesmo com toda a oposição, Deus levanta uma cananeia. Uma cananeia para fazer tudo isso aqui acontecer. Tamar, eu sustento aqui, irmãos, é uma mulher que expressou fé no Deus de Israel. E é apresentada as marcas da fé na promessa aqui, irmãos. Embora uma fé muito imatura, pelo uso de meios reprováveis e tenebrosos, e essa mistura de cores claras e impressionantes de uma fé com um pecado tão infantil, tão tosco. Mas também, irmãos, na narrativa o tempo todo é apresentado aqui como uma mulher passiva e obediente. Ela aceita os encontros sexuais com o egoísta Onã para cumprir a lei do levirato, na expectativa de gerar um descendente de Judá, da tribo de Judá. Tamar aceita passivamente a ordem de Judá de voltar para a casa de seu pai enquanto Selá iria crescer, porque queria um descendente da tribo de Judá, mesmo sendo enganada por Judá, que não deu seu filho em casamento. Ela ficou todo instante com as vestes de viúva. Ela não estava como uma boizinha sensual querendo encontrar um boizinho garanhão. Sou uma viúva, estou aqui na pista. Não. Vestes de viúva. E apesar de todas as falhas evidentes da sua família israelita, ela lhe permanece fiel. Normalmente, irmãos, a Escritura nos apresenta, e é bem normalmente mesmo, que as mulheres cananeias, elas faziam os filhos de Israel apostatarem. Tamar é a única, se não uma das únicas, que é o contrário, que ela abraça a fé de Israel, a promessa de um descendente e da terra prometida. Nessa perspectiva, irmãos, com toda a reprovação dessa estratégia usada por ela, do engano de seu sogro, e do seu ato em si, tudo isso, todo esse movimento deve ser entendido, irmãos, conforme também defendeu Bruce Waltke, como um ato de fé. Um ato de fé. É por isso que Matthew Henry ele disse, embora ela fosse uma cananeia, ainda assim tinha abraçado a verdadeira religião e cria na promessa feita a Abraão e a sua semente, particularmente aquela do Messias, que deveria proceder dos lombos de Judá. E que ela estava, portanto, fervorosamente desejosa de ter um filho com alguém daquela família, para que pudesse ter a honra, ou pelo menos ter esperança da honra de ser a mãe do descendente do Messias. E aí você encontra alguns paralelos que também o narrador está fazendo entre Tamar e as mulheres dos patriarcas. Você vê a similitude com Sara, que crendo usou um meio pecaminoso, a facilidade carnal de Abraão se deitar com uma escrava. Só que aqui no caso de Tamar, há uma excelência. Ela o faz arriscando a sua própria vida, sabendo que ela poderia ser morta por conceber de alguém que não era o seu marido. Você tem uma similitude com Rebeca. Rebeca gestou gêmeos. Está aqui Tamar gestando gêmeos. Você tem uma similitude com a própria relação dos gêmeos. Assim como Rebeca, o mais moço, o segundo, foi que dominou e levou o pacto, assim também com Tamar, foi o segundo, Perez, que levou o pacto adiante e não Zerá. E eu poderia até dizer, irmãos, que é uma similitude entre Tamar e Maria, a mãe do Senhor. Ambas, mesmo correndo risco de condenação, não titubearam em se entregar ao desejo de ser da linhagem do Messias. Tamar, por um caminho cheio de pecado,
como que por violência, tentou entrar no reino dos céus. Maria, porém, por um caminho santo, sendo introduzida nesse reino. Queridos, uma cananeia, com todos os erros dela, demonstrou fé na promessa do Messias. Uma cananeia fez isso. Com um pouco de luz do evangelho que ela tinha. Não deveríamos nós, irmãos, com toda a revelação clara do evangelho que temos, colocar nossa fé e sermos diligentes, usando a linguagem do nosso Senhor nos evangelhos, fazer força para entrar no reino dos céus? Você que não creu ainda em Cristo, qual desculpa você dará no dia do juízo? Qualquer que seja que você coloque diante do Senhor, Tamar vai se levantar como um testemunha contra você. Eu, uma cananeia, com um pouco de luz do evangelho que eu tinha, fiz força para entrar no reino dos céus. Qual é a sua desculpa? Com toda a revelação do evangelho. Aprendemos também aqui, irmãos, que a história da redenção, mais uma vez, apesar de todos os pecados dos homens e da oposição deles, ela vai avançar. Ela vai avançar, irmãos. Ela ocorre no meio de toda a ceboseira do pecado, justamente para nos tirar do pecado. Deus, irmãos, é mais poderoso do que o nosso pecado e a nossa oposição. É isso que é certo na Escritura Sagrada. Antes, queridos, de nos nascer um menino de uma virgem, nasceu um menino de uma relação turva, reprovável, que é descrita aqui em Gênesis 38. Por engano, por prostituição, por incesto. Agora, irmãos, com o nascimento desse menino, Pérez, viria a semente santa, a vinda do Salvador. Venha comigo para Mateus, capítulo 1. Olha quem justamente está lá mencionado na genealogia do nosso Senhor. E Zorobabel, a partir do versículo 13. E Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, e Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu quem se chama o Cristo. Agora veja, por favor, o versículo 3. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. E Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão, e aí vai, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, e então avança, e Zorobabel gerou Abiúde, que gerou, de onde vem o Cristo. Onde é que ele está? Aliás, quem é destacada aqui? Porque percebe que não é mencionada a mãe dos outros, não. Mas Tamar é mencionada. Judá de Tamar. Aquela que é reprovável na sua postura. Como também o é Raabe, era uma ex-prostituta. Como é Ruth, uma moabita. Todas aqui são mencionadas, irmãos, elas possuem alguma coisa que são questionáveis na sua moralidade. Mas todas agiram com fé. É isso que as iguala, irmãos. E que faz elas serem mencionadas diretamente aqui na genealogia. Judá, vem Perez, depois vem Boaz, depois vem Obed, depois vem Jessé, depois vem Davi, depois Salomão, até José e Cristo, irmãos. Devemos aprender aqui, irmãos, que não há nada que os homens façam para impedir a obra da redenção. Ela vai avançar até a consumação. Não há nada que os homens ímpios em nossa geração façam, irmãos, que vai impedir a obra da redenção. O Cordeiro, ele vai voltar, ele vai vencer. E o leão da tribo de Judá pisará todos os seus inimigos, devorará todos os seus inimigos. Mas também, irmãos, devemos aprender
que Deus sempre vai superar a nossa oposição e os nossos maus intentos, fazendo o bom intento dele. E isso não legitima o pecado, nem faz o Senhor autor dele. Mas ainda, irmãos, eu peço a paciência dos irmãos para mais algumas orientações que o Senhor nos traz aqui. Mais uma vez, gêmeos são gerados, Perez e Zerá. Zerá é o primeiro, e aí colocou-se uma fitinha no braço dele para indicar ele era o primogênito. E então o nome dele, Zerá, vem dessa questão, né? Vermelho, alguns vão colocar a associação da palavra a isso, porque ele tinha uma fita escarlate, uma fita vermelha. E isso era importante aqui, irmãos, pela questão sócio-jurídica, para indicar quem era o primogênito. Mas então Perez vai e passa na frente. E aí o nome dele significa romper caminho, porque ele rompeu o caminho e passou na frente do seu irmão, Zerá. E mais uma vez, irmãos, como é próprio da dinâmica do trabalhar do Senhor, o segundo se torna o primeiro na transmissão da aliança e na descendência do Messias. O menor e desprezível se tornou grande. Os fracos se tornaram fortes. Os humilhados se tornaram exaltados. E ainda sobre isso, irmãos, eu devo destacar aqui que por essa história, ao invés dos judeus se envaidecerem como eles se envaideciam nos dias do nosso Senhor, como uma descendência pura e santa e melhor do que todos os outros, e ainda continua assim os judeus apóstatas, eles deveriam corar de vergonha. A sua origem não é santa. Primeiro, filhos de Judá, filhos de Judá que vem de uma confusão de bigamia. Depois, filhos de Judá com Tamar, que vem de um incesto. Por isso, irmãos, nós aprendemos aqui uma coisa importante também. Há aqueles que se arrogam ser algo pela história da sua família, pelas condições financeiras da sua família, ou por algum nome que herda. Há alguns que têm essa mentalidade. Meu querido, nós não devemos confiar na carne ou em nosso nascimento segundo a carne. Glória nenhuma nesta terra, irmãos, vale para nos posicionar diante do Senhor. A única glória que nós temos, irmãos, é de sermos chamados filhos de Deus. Não filhos de família A, não filhos de família B, não filhos de família C. O que é isso diante do Senhor? Qualquer que seja o nome da nossa família, toda ela, fora de Cristo, tem um nome só: filhos da ira. A família de Satanás. Portanto, meu irmão, não se envaideça por seu nome ou por sua origem. Não se envaideça. Cave bem, cave bem. Se os judeus cavassem bem, eles iam encontrar um Judá se deitando com a Tamar. Eles iam encontrar um Jacó, uma relação esquisita de bigamia. Cave bem. E você vai encontrar podridão na sua história e na história da sua família. Cave mais um pouco. E você baterá em Adão. Que glória há em qualquer que seja o nome ou a história da nossa família, irmãos? Nenhuma. Mas vem a coisa mais importante aqui, irmãos, nessa narrativa. Ela não apenas, como eu tentei provar em toda a exposição, tem uma direta relação com a história da redenção, para preservar a vinda do nosso Senhor e a sua obra, mas aqui, irmãos, um paralelo muito direto com o próprio Senhor. Cristo, irmãos, como disse Calvino, se vestiu de nossa carne com o propósito de abrir mão de qualquer reputação, que a descendência da qual ele nascera fosse desonrada por um opróbrio como esse para nós, contentando-nos com ele somente. Nada busquemos além dele. Sim, para que não busquemos nele resplendor terreno, isto é, toda a descendência da qual vem Cristo, ela é totalmente sem glória. Para que nós não busquemos nele uma glória terrena. Para que nós não busquemos nele alguma honra que os homens consideram como honra. Cristo veio de um canal corrompido sem se manchar por esse canal. É essa a glória dele. Não é que ele vem da descendência dos mais sábios desde do dia de Adão. Não é que ele vem da descendência dos mais ricos. Ele vem dos mais pecadores, mas com os quais Deus se vinculou por um pacto. Portanto, irmãos,
Se nós fôssemos delinear uma linha, nós jamais diríamos, como Jacó falou no capítulo 49, versículo 8, Judá, de ti louvarão, os teus irmãos te louvarão. Mas Deus irá nos mostrar, irmãos, que a sua escolha é pela graça e não pelos méritos. E que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, até mesmo os maiores. E não se envergonha pelo arrependimento deles, de reconciliar-se com eles e chamá-los de irmão. Para que nós, irmãos, olhemos para a beleza desse Salvador. Ele veio salvar pecadores, vindo de uma descendência de pecadores, sem se contaminar com eles. Por isso, meus queridos, olhemos para essa história vil e vejamos a glória do Evangelho nela, para a nossa salvação. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado, Senhor, por essa narrativa. Ela nos assusta, ela nos choca, mas ela mostra o que há em nosso coração, Senhor, como pecadores. Ela também nos mostra, Senhor, que o nosso pecado não triunfará, mas o Senhor vai triunfar, fazendo-nos alvo da Tua redenção. Ela nos mostra, Senhor, que nenhuma oposição dos homens ímpios ou até mesmo das fraquezas da Tua igreja, Senhor, impedirá que o Senhor consuma a Tua obra. O Senhor fez obra grandiosa, Senhor. Mais uma vez, no meio de tantos pecados, o Senhor garantiu a vinda do Messias. O Senhor suscitou uma descendência. O Senhor tirou de uma mulher cananeia fé para perseverar, Senhor, mesmo que em toda a sua imaturidade, Senhor, em pecados vis, para que então pudesse vir o Redentor. Nós te louvamos, Senhor, por essa Tua providência redentiva. E pedimos que o Senhor trabalhe em nós e não nos abandone. Caminhamos como Judá, Senhor, nessa era. Clamamos, esperando e clamando a redenção, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.